Glória a Deus. Gostaria de saudar a Maria Igreja com a paz do Senhor mais uma vez, amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos aprender um pouco da palavra de Deus essa noite. E Deus nos dê graça, Atos, capítulo 2. Deus nos dê graça para a gente ter sempre essa facilidade de aprender no Senhor e ensinar aquilo que o Senhor tem passado para nós, amém? Glória a Deus. Atos 2, versículo 1. Amém. A palavra de Deus diz assim, ó: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, nos ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, juntos a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mocho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vos percebes, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima no céu e sinal embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus de poder e de graça, toma o primeiro e último lugar nas nossas vidas. Derrama sobre nós da tua unção e do teu amor. Fala conosco e que tudo que nós venhamos a fazer aqui seja sempre para a honra e a glória do teu santo e maravilhoso nome. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender um pouco do que nós ouvimos muito falar, daquela maravilha que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que Lucas escreve e nos repassa com propriedade, e que esse ensino, ele tem sido distorcido por muitas igrejas, principalmente aqueles que se dizem que são neopentecostais ou pentecostais avivados, não sei, esse modismo que o povo tem criado. E eu quero trazer para vocês a situação real do que aconteceu aqui, porque nós sabemos que os irmãos que se dizem pentecostais ou neopentecostais, segundo eles, nasceram aqui no Pentecostes, e que para eles o Pentecostes é o quê? Barulho, grito, muita zoada, corre, cai, e uma tagarelice de pessoas falando, se dizendo que estão falando língua dos anjos. E isso tem chamado a atenção, e isso tem sido notório. O povo tem corrido atrás dessas novidades, amém? Hoje você vê igrejas superlotadas por pessoas que andam atrás dessa novidade. Aí tem pessoas que aceitam Jesus, com pouco tempo descobrem que nessas denominações neopentecostais, para que o cara tenha uma posição maior, seja bem visto, bem quisto, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo e ele tem que falar em línguas estranhas. Aí ele aproveita, meu irmão, e sai PPP, e ele mesmo não sabe nem o que é que ele está dizendo. Então se prega esse misticismo, essa coisa que acontece, esse povo entrando em transe, caindo. E as pessoas por muito tempo participam desse meio e depois ficam com medo de negar essa mentira. Nós aprendemos que existia uma profecia, que no final dos textos eu li aqui, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra, amém? Deus derramaria, e Ele tem derramado o seu Espírito. O Espírito Santo é revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Aí você vê essas pessoas nesse barulho, nessa gritaria toda, nesse oba-oba, mas você não vê poder de Deus acontecendo na vida dessas pessoas. Essas pessoas continuam com uma vida mentirosa. A sua família destruída, a casa é uma vergonha, a sua vida é uma vergonha, mas quando está dentro da igreja, sapateia, pula, fala, embola a língua, faz um festival de zoada. Mas se você perguntar para ele, meu irmão, me ensina aqui a doutrina da salvação, da justificação, da regeneração, ele não sabe nem o que é isso. A gente precisa ter cuidado onde é que nós estamos nos metendo. A gente precisa ter cuidado em que tipo de amém nós estamos dando diante dessas coisas. E não tenha medo de assumir quem você é diante de Deus. Isso aí estiver errado. A gente encontra muitas pessoas, né? E a gente prega e a gente fala. Aí tem pessoas que dizem, e se eu sair da minha religião e for errado? Que convicção um cara desse tem de Deus, né? Que convicção? Se eu sou obediente à palavra de Deus, eu estou certo. Ah, mas ele ali está falando a língua dos anjos. Quem já ouviu um anjo falar aqui, meu irmão? Eu ainda não tenho uma gravação de nenhum anjo falando. Mas a minha Bíblia diz, de Gênesis e Apocalipse,
toda vez que os anjos vieram à terra, determinado por Deus para cumprir uma missão, e falaram com homens de Deus, eles entenderam o que os anjos disseram. Abraão entendeu, Moisés entendeu, Daniel entendeu, e eles falaram a língua que eles entendiam. Aí fica dentro das igrejas essa corre, lá porque lá em 1 Coríntios diz, nem que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada adiantaria. Ele diz, não é porque você tem que ter um idioma de anjo, não. É porque ele faz uma comparação, os anjos são espíritos. Se eu tivesse o dom de falar, de ser como eles, mas se eu não tivesse amor, de nada adianta. Aí no começo do século XX, começou a chegar missionário da Europa para cá, com esse movimento, aí você viu, né? Aí o negócio pegou. Mas vamos entender o que estava acontecendo aqui. Eles estavam em Jerusalém, amém? Estavam lá para a festa que eles iam todos os anos. Estavam no templo para adorar. Eles iam para a festa de Pentecostes. A Bíblia diz que eles estavam reunidos aonde? No cenáculo. O cenáculo é uma sala maior. Tinha muitas pessoas, além dos 12, muita gente estava com eles, amém? Só que a Bíblia disse também que nessa festa tinha gente de toda a localidade. Tinha gente da Capadócia, da Frígia, da Judeia, da Mesopotâmia, Medos, Pardos, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Cirene, até da África tinha. Pessoas que estavam ali na festa. Jerusalém é uma cidade murada. A cidade fica dentro dos muros. Eles estavam num lugar, uma sala fechada, onde o som se espalha muito rápido. A Bíblia diz que ali eles estavam em oração, amém? E eles estavam buscando, e que ali pela primeira vez a Bíblia fala que desceu sobre eles o Espírito, e eles visualizaram, viram sobre cada um línguas, fogo, descendo sobre ele. E a gente vê o que é que João Batista diz: aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de desatar nem as sandálias dele, ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que ali desceu sobre eles, e naquele momento, de repente, veio um som como de um veemente impetuoso, e encheu toda a casa e estava assentada. A Bíblia diz que veio um som forte, um barulho forte, impetuoso. Aí eles pegam logo nisso, aí um barulho grande, a zoada grande. Só que quando a gente vai pregar lá em Elias, pentecostal não gosta daquela passagem lá em Elias na caverna. Quando Deus chama Elias para sair, diz que fica de costas que eu vou passar. E passou um vento forte, um trovão que rachou a penha, Deus não estava. Um barulho estarrecedor, Deus não estava. Aí no final passou uma brisa bem calminha, e Deus estava na brisa. Aleluia. E saiu com a pentecostal emersa e matar eles. Porque para ele, o Espírito de Deus só está em barulho, em grito, em zoada. E a Bíblia diz que ali começou, eles estavam todos assentados, e de repente entrou esse vento forte, né? O vento também simboliza a passagem do Espírito. O vento forte desceu, línguas repartidas como de fogo pousaram sobre eles, ali eles foram revestidos e ficaram cheios do Espírito Santo. E naquele momento eles começaram a falar em outras línguas, conforme
o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Estava falando, minha igreja, eles estavam falando, cada um, uma língua, um idioma que o Espírito Santo permitia que eles falassem. Era um idioma que o Espírito permitia que eles falassem. E você já vai entender por quê. Porque lá em Jerusalém estava habitando judeu, varões religiosos de todas as nações debaixo da terra. E eles estavam ali próximos. E como era muita gente alegre no Espírito e orando ao mesmo tempo, quem estava perto escutou. Agora imagine, 120 pessoas, os apóstolos, um bocado de gente numa salinha dessa, orando tudo ao mesmo tempo, falando tudo ao mesmo tempo. Não fica uma zoada alta, não fica um barulho. Então eles escutaram lá fora. Isso não quer dizer que crente tem que orar tudo gritando. Ai, meu Deus! Não! Eles estavam orando, alegre no Espírito. E ali as pessoas que estavam lá fora ouviram aquele barulho e acharam que é isso que está acontecendo ali. Você vê que o pessoal estranhava. Não era normal aquele barulho. E existia gente de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Aqui é que está o milagre do dom de língua. Todos ficaram pasmos, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: que é isso? Esses caras não são todos galileus? Esses homens que estão falando aí não são galileus? Como é que nós ouvimos cada um na nossa própria língua que nascemos? Aí era que estava o milagre. Porque eles estavam falando segundo o Espírito Santo permitia, e os caras de outras nações estavam entendendo o idioma deles. O Espírito Santo era o tradutor. O idioma deles estava sendo entendido. E todos se maravilhavam e estavam suspeitos, dizendo uns para os outros: o que é que quer dizer isso? Era estranho, rapaz. Um bocado de galileu, pessoas simples, pescadores reunidos no campo. De repente esses homens começam a falar tudo uma vez. Aí o Rocha da Mesopotâmia estava entendendo um galileu pescador que ele estava dizendo, o Aloysio lá de Roma entendendo, o outro de Cirene entendendo, todo mundo entendendo. Como é que pode? O que é isso aí? Porque esses caras são galileus, são pessoas simples, pescadores, não sabem nem falar direito. Como é que nós estamos entendendo na nossa própria língua? Aí é que é o milagre. Verdade. Pedro, porém, se pôs em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões, esses homens não estão embriagados, não. Pois agora é a terceira hora ainda. Mas isso foi a promessa do Espírito. Sabe por quê? Primeiro lugar, disseram: o que é isso? Segundo lugar, o outro disse: como é que pode ser isso? Mas teve uma turminha que duvidou: pai, então tudo é pego. Tão cheio do quisuque. Aí Pedro disse: então não. Isso aqui é a promessa acontecendo na nossa vida. É o derramamento, é a promessa que o profeta Joel fez, que no final dos tempos seria derramado sobre toda a carne, sobre toda a vida. Aí, meu irmão, a gente desata o nó. Sabe por quê? Porque o milagre era justamente esse. Os apóstolos estavam falando segundo o Espírito mandava. Eles não estavam entendendo o que estavam falando. Mas quem estava ouvindo não estava. Agora me diga, que milagre é esse? Que o cara fica e ninguém está sabendo o que ele está dizendo. O que é que está acontecendo, Aloysio? O próprio Paulo disse: olha, se não tiver intoxicado, isso não serve para nada, isso não edifica a igreja. O dom de línguas é um dom que Deus dá. Aí imaginou, Aloysio, de repente o Aloysio decide: a partir de hoje, arruma meus troços, Cimeio, vou ser missionário
na África, na tribo meio pesada. Estou profetizando. Assim ajeita a bagagem do Aloysio, ele se manda para lá. Lá tem o quê? Mais de não sei quantos mil dialetos, de uma tribo para outra. De repente o Aloysio cai lá no meio de uma tribo Zulu, o negão da cor da blusa da Janaína. E agora? Pegando tudo com aquelas flechas, Luiz, atrás de te ferrar. Aí como é que tu vai falar de Jesus, Aloysio? Aí é onde entra o dom na tua vida. Tu vai falar e eles vão entender. É ali onde o Espírito age. É o Espírito Santo que se faz entender. Quando ele diz aqui, e esses homens estão falando de Deus na língua deles e nós estamos entendendo. O dom de línguas é para que o Evangelho seja pregado. O dom de língua é para que o amor de Deus seja multiplicado na terra. O dom de língua é justamente para não ter um naquele dia que vai dizer, eu não ouvi. Porque na hora que for pregado, ele vai entender que o Senhor está falando. Aleluia. Mas o dom não é essa palhaçada que estão fazendo aí não. E o povo tem se iludido com barulho, com grito. Você vê que o cara vem pregar e ele não entende nada da palavra e fica num tom só, pelo amor de Deus, não tem quem. Mas se ele não fizer isso, ele não é espiritual. Se ele não gritar o tempo todinho, ele não é espiritual. Sabe como é que chama a gente que não anda gritando feito doido por aí? Diz que a gente é frio. Já me chamaram até, rapaz, esse pastor aí é igual o ponto de bananeira, não pega fogo não. Pega fogo, meu irmão, e o fogo pega ligeiro. Mas o fogo só pega quando ele vem do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu não tenho tempo para estar com esse negócio, com essa balela, com essa gritaria, correndo, rebolando cadeira para cima, enganando o povo não. Porque tudo que faz isso, termina metendo a mão no teu bolso. Todos que vivem com essa meninice, com essa palhaçada, é simplesmente para iludir os bestas e termina vendendo água, óleo, fita, milagre, terreno no céu, chave, anjo te entregando chave e tu sai de pé do mesmo jeito, não tem onde morar do mesmo jeito, a doença está na tua casa, a tua família está desmantelada, tu dá o que tem e já fica com fome, para tu deixar de ser sem vergonha. E é bem feito. Porque se tu se curvasse diante do Senhor, desse Deus que eu prego para você, com aliança com Ele, na hora que a palavra chegasse até você, você entendeu o que Deus está falando com você. Aleluia, Deus. Porque o nosso Deus não é Deus de embaraço, não. Oh, glória. E nem é moco. Então, para esses crentes aí, nós temos que rasgar aquela parte que é ensinada no Evangelho, que quando você quiser falar com o Senhor, se tranque no seu quarto e em silêncio converse com Ele. Não vai. Então, esse Deus aí dele não vai ouvir. Porque se eu for falar com Ele em silêncio, não vale. Se eu for conversar com o meu Senhor em Espírito, não vale. Se eu não estiver gritando feito doido no meio da rua. Esse tipo de coisa é para chamar atenção. E quem não conhece, quem é inexperiente, quem não conhece Jesus verdadeiramente, quem não tem uma aliança com Cristo, acredita nessas investidas que o povo está dando aí. Onde é que o cara sobe, meu irmão? O povo diz, tu vai morrer se tu não der teu dinheiro, tu não bota no final de semana. Jesus, pelo amor de Deus. O outro, aí sem conta, cadê quem tem caneta? O cara está dando cheque aqui, você me dá a caneta aí? Vai dando cheque. Marco Feliciano. Ele diz, o irmão fulano de tal deu o cartão de crédito dele, mas não deu a senha, vai para o inferno. Já pensou, meu irmão, onde é que nós estamos com o burro amarrado? E vou dizer para você, o ligeirinho, ele
mexeu a mão com um cheque de R$1.000. E o cara dá R$1.000 no impostor desse na casa dele, vai ver que a família não tem nem o que comer. Se você tem escutado a voz do Senhor, você é seguro no Deus que você crê, amém? Se você acredita no poder de Deus na sua vida, você não cai nessa meninice não, nessa balerrice não. Porque quando você recebe de Deus, você sente que foi o Espírito Santo que tocou em você. Aleluia, Deus. Quando você escuta, você sabe que o Espírito Santo falou com você. Glória. Você não precisa de ninguém estar gritando no pé do seu ouvido, não. Você não precisa estar vendo o outro rodando uma cadeira e jogando cadeira para cima, não. Porque se o cara joga uma cadeira aqui e quebra uma pisa nele, porque eu não tenho dinheiro para comprar outra, e ele não vai me dar outra. O Espírito leva a disposição. Você tem que se alegrar, porque naquele momento ali, nesse momento aqui no cenário, foi o divisor de águas dos apóstolos. Glória. Eles eram covardes, eram medrosos. Quando Jesus foi preso, eles fugiram, voltaram lá para a pescaria, se intocaram. E Jesus ainda passou 40 dias aqui na terra e apareceu para eles várias vezes. E disse: olha, esperem, não vão agora, porque Jesus sabia que eles ainda não estavam preparados. Porque eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, aquele que vai revelar tudo o que vocês precisam saber. É para isso aí que serve o Espírito Santo, rapaz. Glória a Deus, aleluia. Aí naquele momento o Espírito Santo descendo sobre eles, aí Pedro se levantou, vocês viram aí, Pedro se levantou, é assim não é do jeito que vocês estão dizendo não, aqui não tem papo de não, meu amigo, é 9 horas da manhã, nós estamos cheios do Espírito Santo. Oh, glória. Aleluia. Que o Pedro era bom pastor que eu conheço, para arranjar confusão, se levantar para brigar com todo mundo, mas o Espírito Santo usou Pedro naquele dia, e nós disse naquele dia, foi 3.000 almas, desses que estavam lá, e se impressionaram com o milagre, de ver pescadores que nunca tinham ido na terra dele, falando a língua deles. Isso é milagre, meu irmão. Eita, Jesus. Isso é milagre. Verdade. Agora eu estou aqui dentro de uma igreja dessa, ripa lá para subir lá, e o cara subiu, e ninguém está entendendo nada, meu irmão. Que é que edifica a casa do Senhor? Edifica em quê? E eu sei que tem algum babaca que vai ouvir isso aqui e vai me jogar no inferno, que vá para o inferno ele. Porque eu jamais vou deixar de ensinar a verdade e de pregar a verdade. Por quê? Porque eu não brinco com o Evangelho do Senhor. E eu não me determinei a servir a Deus para ganhar nada com isso, a não ser a minha salvação. Isso aí já me deu. Aleluia. Não ando atrás de riqueza, de carne, eu ando atrás de no dia que Jesus disser, hoje eu estar lá pelo menos no meio. Mas você é no fim da fila. Eu quero estar na fila. Só não quero é que ele venha dizer, negão, pelejei tanto contigo, ela minha filha ficou. Quero ouvir isso não. Quer dizer, Senhor, procura direitinho aí no livro, porque meu nome começa com W, é lá embaixo. Mas a Bíblia diz que ele vai dar um nome novo, né? Que ninguém sabe qual é. Aí complica, né? Passou do A e não saiu a Luísa, é mesmo. Aí o Rocha, eu sou lá no meio, o Rocha é, isso aí, gente, nós precisamos nesses últimos dias amadurecer, né? Amém. Amadurecer e nos dedicar à obra de Deus, dar o melhor de nós. Mas sabe de uma coisa, vai ficar mais difícil, vai piorar. Não vai ser tão fácil. A pia vai cantar. Você vai ser perseguido, se Jesus não lhe levar, vão lhe matar. Estou para com essa conversa. Não, estou só dizendo o que a Bíblia diz. Estou preparando uma palavra aí, que se Deus quiser domingo dá certo também receber
Não, mas não é mais doutrina não, é ensinamento. Glória. Amém? A doutrina é na sexta-feira. Os ensina na sexta-feira. Mas eu quero que você se alegre no Espírito, amém? Amém. Eu quero que você entenda os dons de Deus para a sua vida. Porque ele diz que os meus servos, quem é o servo do Senhor, meu irmão? É vocês. Mas seus filhos e suas filhas terão visões. Olha aí que coisa maravilhosa. E os meus servos profetizarão. Rapaz, eu não vejo vocês profetizar. Eu vou começar a coxar isso. Eu quero ver profecia. Domingo eu quero gente aqui profetizando. Amém? Amém. É promessa, gente. Vocês são servos. Se eu não ver ninguém profetizando aqui, eu digo, rapaz, vocês estão servindo um cara errado. Amém? Amém. Domingo, quando de Santa Ceia, todo mundo aí consagrado, profetizando, orando, buscando no Senhor, saindo daqui cheio do Espírito, tá certo? Amém. Cheio do Espírito, não precisa você sair fazendo zoada, não. É você sair, ó, rapaz, eu estou com vontade de pregar o Evangelho, estou com vontade de dizer a todo mundo que Jesus é bom, salva, transforma e leva para o céu. Isso é poder de Deus, meu. Aleluia. Você está com vontade de fazer aquilo que você não fazia. Isso é revestimento do Espírito Santo. Você não precisa sair gritando, pulando, rodando para um lado para o outro, não. O povo tem que entender quem é Jesus. E é você que é o instrumento para isso. Aleluia. Essa palavra, viu, Rocha? Ela faça morada no seu coração, que você seja abençoado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.